Chegou a hora da gente falar sobre os acontecimentos do quinto e melhor episódio, não só da segunda temporada, como talvez de todo Arcane até agora, na minha opinião, no nosso vídeo de análise. I've always liked the name Violet. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos falar sobre o episódio que acabou comigo. Fazia tempo que eu não soluçava vendo alguma coisa, soluçava de chorar vendo alguma série, algum filme, qualquer coisa, no cinema, em casa, qualquer lugar. Mas esse episódio 5 me derrubou muito. Meu pai tá assistindo Arcane, ele ainda não viu o ato 2, mas ele passou pela sala, chamou minha mãe e falou: ó, teu filho tá chorando aqui, mas ele não tá chorando não, ele tá soluçando, e eu realmente estava soluçando. Então, se prepare porque esse episódio tem muito detalhe fantástico que faz que a gente queira chorar ainda mais. E esse é um episódio que traz uma grandeza de detalhes que é um negócio assim surreal. Bom, o episódio começa com a vai lutando numa arena com cabelo preto e com a tatuagem no rosto dela, que estava escrito o nome dela, ela tem um vai tatuado aqui, tanto que a Mad lembra isso no ato 1 dessa segunda temporada, ela fala, você é a vai fala, como você sabe, ela tá escrito no seu rosto, né? Eles lembram isso justamente pra agora mostrar que a Vai também, assim como a Jinx, está lidando com um problema de identidade quando ela pinta o rosto e esconde o seu próprio nome. Então ela meio que não sabe mais quem é ela e o que ela vai fazer. E ela tá nessa arena e a gente vai vendo o tempo passando, ela nocauteando diversas pessoas. A primeira pessoa que ela nocauteia é alguém que já teve a mandíbula quebrada por ela 3 vezes. Na primeira temporada, no primeiro ato, quando a Vai ainda era criança, ela dá um pau nesse cara na ponte ali, tentando proteger o Vander do Silco e tudo mais. No ato 2, esse cara é preso em Água Mansa e quando a Vai vê ele lá, ela arrebenta com ele de novo. E agora na arena ele chega com a mandíbula reparada, mas ela quebra a mandíbula dele mais uma vez. Então esse cara aí pode pedir música no Fantástico porque ele tomou um cacete da Vai já 3 vezes. 3 vezes ele teve a mandíbula quebrada por ela. E a gente vê ela com aquele amigo dela lá de Piltover que ficou bêbado, que entrou pros defensores junto com ela, que saiu depois que ela saiu também. Ele tá ali com ela, eles apostam, ele aposta nela, ela ganha, eles bebem juntos, eles se divertem, até a gente vê um momento em que eles brigam e o cara vai embora e não aparece mais, e a Vai começa a fazer tudo sozinha, né? E aí isso culmina nela começando a perder as lutas, nela começando a ficar completamente insana ali, até o ponto em que a Jinx chega e resgata ela. E agora nós temos outra coisa interessante. A Vai estava com a tatuagem Vai escondida, enquanto a Jinx escreveu o próprio nome no próprio rosto para emular aquela tatuagem que a irmã dela tinha, porque ela está tentando se reencontrar. Ela gostou de ser acolhida pela forma que ela foi acolhida pelo povo de Zaun quando ela liberta eles em Água Mansa ali no episódio 4, e agora ela está tentando retornar a Jinx, né? E agora também ela reencontrou o Vander e ela quer salvá-lo, e por isso que ela foi atrás da Vai. E aqui elas têm uma pequena briga inicial, a Vai não querendo papo com a irmã dela, primeira vez que a gente vê a Vai tão fria assim. No final do ato 1, ela tinha meio que visto um pouco mais da Powder ali, ela impediu a Caitlyn de matar a Jinx. Tem um momento, inclusive, que ela fala, ela é só uma criança, que ela, em primeiro momento, a gente pensa que ela estava falando só da Isha, mas ela também poderia estar falando de novo da irmãzinha dela, a Powder, porque é aquele negócio, né? A gente sempre vai ver o nosso irmão mais novo como uma criança, os pais sempre vão ver os filhos como crianças, então talvez ela pudesse estar se referindo a Jinx também, porque ela fala pra Caitlyn, ela é só uma criança, não diz nome de ninguém, e a Caitlyn responde, ela não vai sobreviver, a Caitlyn estava falando da própria Jinx, né? Então, mas aqui a Vai não quer papo com ela, terminou com a namorada, não quer mais papo com a irmã e tá sozinha no mundo. E aí nós chegamos em Água Mansa com a Caitlyn e a Ambessa, elas veem tudo morto ali, toda a galera de Zaun fugiu, toda a galera que tava protegendo a prisão foi morta, menos a Ambessa, né? E elas acham o Singed, e aqui o Singed tem muito lore dele revelado, muita história do passado dele, e neste primeiro ponto, a Ambessa descobre que o Singed tem uma filha. Então a gente já tem um pouco mais de humanidade para o Singed aqui, que era a pessoa menos humanizada da série até agora, pelo menos na minha opinião, né? Então ele está fazendo tudo o que ele está fazendo por amor, para poder salvar a filha que morreu, e ele quer reverter a morte, né? Então por isso que ele faz todos esses experimentos genéticos, por isso que ele busca esse fator de cura insano que ele conseguiu colocar no Warwick, por exemplo, né, no Vander. E ele quer descobrir esse antídoto para proteger a filha dele. Eles têm uma dinâmica muito legal de conversa aqui, os três. E aí, o Singed acaba aceitando ajudar a Ambessa em troca de ter os recursos para ele fazer tudo o que ele quiser. Então ele vai ter mais possibilidade de conseguir encontrar a cura que vai salvar a filha dele. Singed se unindo a Noxus, quem sabe, já prepara uma trama para outra história de League of Legends que pode ser contada no futuro. Até porque o cofundador da Riot Games, né, que é quem faz tudo isso, ele já falou que é bobeira o pessoal ficar acreditando nesses boatos de que não vai ter mais Arcane por conta do orçamento.
E que não vai ter mais Arcane, vai acabar nessa segunda temporada, só vai ter mais o ato 3 agora, porque tem outras histórias pra serem contadas. E essa parada do Singed se unindo a Noxus já abre um espaço pra outra história ser contada aqui. Quem sabe, quem não sabe eu falo mais disso em outro vídeo. Mas assim, esse universo vai continuar ganhando produções nesse mesmo nível de excelência, acredito eu, pelo menos em nível artístico, em nível de roteiro. É muito difícil você conseguir manter o que está sendo feito aqui em Arcane, que é um negócio surreal, né? Mas em nível artístico eu acredito que eles têm a receita já e dá pra fazer. E aí nós passamos pra Mel presa em um oculorum que parece um padrão de rosa. Então ela está na base da rosa negra mesmo, parece as pétalas da rosa se for subindo a parede. E ali a Mel, ela reencontra o Kino, que é o irmão dela, que a Ambessa diz que tinha sido morto pela rosa negra. Mesmo ele sabendo uma piada interna da família, esse Kino é apenas uma ilusão. Então o Kino verdadeiro deve ter sido muito torturado pela LeBlanc e por toda a Rosa Negra ali, e acabou tendo a mente dele completamente fragmentada, é o que eu acho, né? E por isso que a LeBlanc, ou quem quer que seja que está manipulando essa ilusão, saiba dessa piada interna e usou isso também para poder atrair a Mel, porque é a Mel que a Rosa Negra quer. E a gente sabe por que agora, e também reforça uma teoria do que eu falei no vídeo de análise do episódio 1, sobre a Mel ter uma origem em relação ao povo Solari. Mas antes disso nós temos a Vi e a Jinx ainda ali tentando fazer as pazes, aos poucos voltando, né? Então elas têm uma discussão, né? A Vi fala, pelo menos nossos pais não viram a psicopata que a filha dele se tornou, e a Jinx fala, qual das duas? E se você for olhar pelo lado da Jinx, né? Ela tem razão. E ela fala depois, eu me tornei uma heroína de Zaun, eu libertei metade de Zaun de Água Mansa, enquanto você tava caída bêbada lá. Quem é a maluca aqui? Quem é a heroína, tá ligado? E nisso, a Vi passa por um mural e ela vê a Jinx como esse símbolo heróico. O olho dela brilha um pouquinho de orgulho da irmã, ao lado do Vander, né? Então, isso vai mexendo muito com a cabeça da Vi, que ela tá vendo a irmã dela de volta como uma heroína, com toda aquela grandeza que a Vi sempre prometeu que a Powder poderia conseguir, sabe? Então, é uma coisa muito interessante também ver a forma com que a Vi vai entendendo tudo o que está acontecendo com a Jinx, a grandeza que a Jinx realmente conseguiu atingir. É uma grandeza que a Vi sempre viu nela quando elas eram crianças, e que a Vi meio que achou que não seria mais alcançada quando ela se transforma em Jinx, mas ela tá vendo a irmãzinha dela de volta, então ela vai aos poucos ficando mais de boa. Uma coisa interessante, quando elas vão sair na mão aqui, aquela briga de desabafo, a Jinx não perde a oportunidade de devolver o tapão na cara que a Vi deu nela no primeiro ato da primeira temporada, nessa cena aí. I told you to stay away! There. 1 second. E aqui nós temos um detalhe interessante, que é aquele detalhe que eu falei no vídeo de análise do episódio 4, que vai custar muito caro depois. Na primeira temporada, no primeiro ato, a gente via a Vi e a Powder juntas. A Vi sempre segurava a Powder quando a Powder queria tomar alguma atitude muito extrema. A Vi falava, não faz isso, não sei o que, protegendo a irmã de se expor tanto, né? Enquanto a Jinx não faz isso com a Isha. Ela se sente muito contida pela Vi, ela até fala isso. Ela fala, você, falando com o Silco lá, com a memória do Silco, ela fala, você e a Vi sempre tentaram me conter. Ela fala isso. Isso incomodou muito ela desde sempre. Porque ela sentia que o potencial dela estava sendo escondido, desperdiçado, né? A Vi não deixava pra protegê-la. A Jinx deixa a Isha extravasar. Porque ela aprendeu que ela queria que a Vi tivesse deixado ela fazer isso, ela não pôde, e ela não quer cometer os erros que a irmã dela cometeu com ela, o que ela acha que cometeu. Então ela deixa a Isha extravasar, e nisso a Isha toma uma cotovelada da Vi e acaba sangrando, né? E no final ela vai extravasar de novo e vai acabar dando uma merda ainda maior. Então aí a gente percebe por que a Vi era tão protetiva com a Powder e tudo mais. Mas aqui elas estão tentando rastrear o Warwick Vander, e nesse momento que a Isha começa a sangrar, o Vander começa a farejar esse sangue. Só que antes disso, voltando rapidinho pro Kino, ele fala que a Ambessa, né, ele tá falando com a Mel ali, fala que a Ambessa, mãe deles, teve um relacionamento extraconjugal, e esse relacionamento gerou uma criança. A gente descobre depois que essa criança é a Mel, então ela pode realmente ser uma Solari, a pessoa que teve essa relação com a Ambessa pode ser um Solari, e que ela tem algo que a Rosa Negra quer. Então a Rosa Negra sempre quis ela, usou o Kino para chegar até a Mel, talvez, muito provavelmente, né? E a Ambessa também deve ter usado o Kino para proteger a Mel e a família toda dela, né? Porque ela fala depois, eles têm os 3 pilares de Noxus, que inclusive são os 3 líderes de Noxus, cada um representando um desses pilares, e a Ambessa acrescenta um 4º pilar, que ela diz ser o sacrifício. Então talvez ela tenha sacrificado o filho Kino dela para proteger o restante da família, e talvez isso culmine no próprio sacrifício dela no final da temporada,
para proteger a sua filha Mel Medarda. Eu acredito que isso vai acontecer, até porque ela já deixou muito claro que ela quer simbolizar esse sacrifício também. E a Caitlyn descobre o passado do Singed e chama ele de Dr. Havoc. Ele é Corin Havoc, que era um cientista que criou membros metálicos em Piltover e que também vem a ser o pai da Orianna. Orianna, a gente vai descobrir depois, a Orianna em League of Legends é um robô, né, um androide ali, mas a gente vai descobrir que é a filha do Singed. Então a filha que ele quer proteger, que ele quer curar, é a Orianna, e ele, sendo esse Dr. Havoc, ele é um cara que criou membros metálicos, então ele conseguiu achar uma solução para proteger a filha dele, pelo menos a essência dela, colocando ela em um corpo de um robô. Então a gente já tem tudo isso respondido, só nas pesquisas que a Caitlyn fez, na Ambessa descobrindo sobre a filha do Singed, a gente juntando os pontos já chega também a essa conclusão espetacular. Muito, muito bom mesmo a forma com que eles lidam e com que eles amarram todas essas histórias. E aí nós voltamos pra Mel, depois que ela descobre que o irmão dela era uma ilusão, ela começa a ser presa por pétalas ali da Rosa Negra, pela magia da Rosa Negra, e ela se liberta disso tudo, e quando a gente vê essa libertação, a gente vê uma cor, um sol brilhante, né, um ouro ali, que meio que quebra essas correntes, então ainda pode ser a armadura Solari que protege a Mel. Então ela pode ter um exoesqueleto muito mais poderoso do que uma simples armadura solar que já seria potente o suficiente, né? Pode ter sido isso que protegeu ela do tiro da Jinx, como eu já tinha falado na análise do episódio 1, e pode ter sido ela que protegeu a Mel, pode ter sido essa armadura que protegeu a Mel nesse momento que a Rosa Negra tenta aprisioná-la e ela se solta e a gente não vê mais a Mel neste ato. E nesse momento, ainda tentando rastrear o Vander, né, a Vi e a Jinx, elas estão andando, e a Isha, elas estão andando num caminho que tem ali aqueles cogumelos que vão acendendo conforme elas batem palma. Isso parece pra mim o padrão um pouco do Hextech, de como o Victor tá naquele lugar ali, então pode ser uma consequência dessa infestação, né, mas também lembra como funciona o mapa de LoL. Quando você tá jogando LoL, você tem um personagem, você tá andando num lugar que tá claro, você consegue ver tudo, mas o resto do cenário tá escuro. Então, conforme você anda, vai iluminando. Talvez essa tenha sido a forma que eles encontraram para fazer uma referência a esse mood, essa parada do jogo dentro da série. Conforme elas vão andando, vai iluminando, assim como no jogo. Conforme você vai andando pelo mapa, o mapa vai ficando claro, vai se revelando pra você ali. E aí elas acabam chegando numa cabana e foi esse o momento que me destruiu completamente. Não esse momento, mas daqui a pouco chega, mas essa parte aqui também já é bem forte, tá? Porque elas encontram uma cabana que aparentemente era do Silco e do Vander, eles eram escavadores, e da mãe delas também, daqui a pouco a gente fala disso. E a Jinx, ela encontra uma carta que o Vander escreveu pro Silco pedindo desculpa, e ela começa a se lamentar. Se o Silco tivesse visto isso, tudo seria diferente, eles não teriam brigado, eles não teriam morrido depois, a gente estaria junto como uma família. Ela começa a ficar triste com tudo isso, e a Vi chega a quase colocar a mão no ombro dela pra consolá-la, mas desiste porque ela ainda não tá pronta pra voltar a ser irmã mais velha, ou talvez ela ainda não tenha se encontrado de novo, não se ache digna de se chamar de irmã mais velha da Powder, da Jinx, que está indo tão bem agora, que cresceu tanto sem ela por perto, né? Então talvez ela ache isso e deixa pra lá. Nesse momento, o Warwick chega por conta do sangue que ele farejou da Isha, né? E a Powder, a Jinx, ela quer abraçá-lo de imediato, assim. Mesmo ela vendo que ele tá correndo pra atacar, ela quer abraçar o monstro. Ela não interessa se é monstro ou não, é meu pai. A Vi se posiciona na frente das duas e dá um socão nele. Nesse soco que ela dá, arrebenta a cara do Warwick, mas ela volta ao normal. Ele tá com uma cara mais humanoide aí, esses padrões mais humanos, porque a transformação ainda não aconteceu completamente, ela vai acontecer mais pra frente, no final da temporada, provavelmente. E aí, no momento em que a Vi soca o Warwick, nós temos um flashback devastador. O flashback mostra o passado do Vander, do Silco, com a mãe da Vi e da Jinx. Ela falando que tá grávida pros dois, nenhum dos dois é o pai, mas os dois têm uma relação ali com ela muito forte. O Silco parece ser apaixonado por ela, mas não é algo também que faça com que ele cometa burrices, ele é uma pessoa boa aqui. E ele e o Vander estão caminhando com esse plano de transformar Zaun em um local perfeito ali para as pessoas. E ela fala, vocês não vão desistir desse plano pela minha criança que vai nascer. E aqui, né, o flashback termina com o Vander falando, um nome que eu gosto é Vi. Esse foi o momento que me quebrou completamente, comecei a chorar muito, porque aí quando volta pro Vander, ó, minha voz tá embargando. Quando volta pro Vander, ele lembra da Vi, ele abraça a Vi, né? Mas tem outro detalhe aqui que também é muito foda. A gente vê que o cabelo da mãe da Jinx e da Vi é de trança.
e a gente vê que o cabelo do Silco é uma franja aqui. E quando a gente olha o cabelo da Jinx depois que ela foi acolhida pelo Silco, a gente vê que ele colocou as tranças nela, do jeito que a mãe dela usava, e também colocou a franja dele, Silco, né? Do jeito que ele usava quando ele era mais novo. Oh my God. Então ele fez da Jinx ali como se ela fosse filha dos dois. Isso aí também reforça que ele poderia ter um amor platônico, um amor escondido por ela, um amor que ele nunca transpareceu, que ele nunca exportou, né, externou isso pra ela, mas que ele guardou ali e aí ele pôde transferir esse amor para a Jinx. Então por isso que ele põe o cabelo das tranças da mãe e a franja dele ali para complementar a figura perfeita da filha que ele quis pra ele. Se você olhar a forma com que o Silco lidou com a herança da mãe delas, tem boas coisas e más coisas, né? Então ele cuidou, acolheu a Jinx, mas ele meio que mentiu pra ela em relação a Vi, ele tentou, não sei se ele tentou matar a Vi, não sei se ele faria isso, né? Mas ele não teve essa relação com a Vi, nem nunca tentou ter, né? Essa relação da Vi era mais com o Vander mesmo. Talvez ele tenha visto na oportunidade da fragilidade da Powder pra ter um pouquinho da mulher que ele amou ali com ele e acabou acolhendo ela, né? Mas ele realmente amou a Powder Jinx do fundo do coração dele. A morte dele, inclusive, é o momento mais chocante pra mim, mais devastador pra mim da primeira temporada, e esse flashback é o momento mais devastador da segunda temporada, porque quando o Vander fala, eu tenho um nome que eu gosto, vai, eu comecei a chorar muito, mas foi bizarro. Fazia tempo que eu não chorava desse jeito. E aí a câmera volta pra eles lá, a Vi e o Vander se abraçando, e a Vi está pronta pra voltar a ser a irmã mais velha, e ela chama a Jinx, vem aqui. A Jinx volta, também abraça, a Aisha também entra no abraço, e eles ficam ali como uma família feliz numa cena extremamente acolhedora. What are you waiting for? He's your dad too. E aí, antes de acabar o episódio, nós temos o Jace voltando, mas voltando de onde? Né? Não se sabe, muito provavelmente ele estava no futuro, em uma realidade alternativa, vendo uma das consequências que as ações do Victor poderia trazer. Né? Então ele volta completamente desolado, mas tem uma coisa muito interessante que move o Jace aqui. Porque ele não hesita em momento nenhum. Ele tem que matar um companheiro conselheiro dele, que é o Salo, e ele mata, sem pestanejar. No sexto episódio ele tem que matar o melhor amigo dele, o irmão dele, o Victor. Ele também faz isso sem pestanejar. Por quê? Se a gente colocar isso num panorama diferente, num ponto de vista diferente de outras produções que fazem essas coisas, a gente pode entender mais da motivação do Jace mais pra frente. Porque assim, a gente não viu o que aconteceu com ele. Mas se ele foi num futuro alternativo, ele viu o que poderia acontecer se o Victor continuasse com esse plano, ele sabe que ele tem que matar todo mundo ali para que isso não aconteça. Para impedir que esse futuro horroroso, futuro de destruição, possa acontecer. E tem um outro ponto bem importante disso que eu vou falar mais também no vídeo do episódio 6, que se você reparar bem, a gente consegue ver a respiração do Jace quando ele tá conversando com o Salo. Mas não vemos a respiração do Salo. Sai a fumacinha quando o Jace tá respirando, mas do Salo não. Vou falar mais disso no vídeo do episódio 6, então já se inscreve no canal, ativa o sininho e não deixa de curtir esse vídeo se vocês gostaram. É isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.